policial chutou a porta dos fundos e se lançou para dentro. Sua arma estava em punho e pronta ao seu lado. Seu cão continuava latindo e se esforçando contra a coleira. O interior da casa estava envolto em uma luz amarela e nebulosa. Ele encontrou a porta para o porão, a empurrou e começou a descer as escadas. No final da escadaria, ele girou sua lanterna. Foi então que descobriu o impensável. Savannah, consistentemente, encabeça a lista das cidades mais assombradas do Zessuor. Isso era uma das coisas que o policial Mike mais amava em seu trajeto. De acordo com o Instituto de Pesquisa Parasal, essa mistura criava um ambiente ideal para experiências paranormais. Se Mike tivesse que contar quantas vezes ele respondeu uma chamada apenas para ter um morador apavorado relatando uma aparição fantasmagórica, atividade poltergeist, ou qualquer uma das várias ocorrências paranormais que estavam totalmente fora de sua competência, ele se perderia nos números. No banco de trás de seu carro de patrulha, Zeus, seu pastor alemão, olhava pela janela como um passageiro em um trem de longa distância. Sua jornada estava começando, e era para isso que Mike vivia. Eles passaram pela antiga casa, perto da rua John. Atrás de Mike, Zeus se animou, farejou a janela e Mike apertou a maçaneta para abri-la um pouco mais. Zeus manteve os olhos na casa e emitiu sons suaves e agudos pela garganta. Mike não tinha certeza do que fazer com isso. Ele e Zeus eram parceiros há 6 anos. Durante esse tempo, Mike aprendeu a confiar no cão com sua vida. Zeus podia ser brincalhão e um verdadeiro amigo quando estavam fora de serviço, mas quando patrulhavam ou trabalhavam em um caso, a postura do cão mudava completamente. Era como se ele entendesse sua responsabilidade. Quando estavam trabalhando, Zeus tinha pouco tempo para bobagens. Ele estava focado em ser o melhor cão policial que podia ser. Por isso, Mike achou estranha a reação de Zeus à casa. O local estava vazio há muito tempo. Ele tentou fazer as contas mentalmente. Ninguém morava lá desde antes de começar o treinamento de Zeus, quase 7 anos atrás. O jardim, se é que podia ser chamado assim, estava completamente abandonado. A aparência da propriedade, após o anoitecer, era arrepiante. Não era surpresa que chamadas sobre movimentação, barulhos estranhos ou figuras assustadoras vagando pela propriedade chegassem à central de vez em quando. Mike já tinha respondido a algumas dessas chamadas. Nunca havia nada, nem mesmo um vagabundo procurando um lugar seguro para passar a noite. Contudo, agora que Zeus parecia inquieto com algo na propriedade, Mike teve que levar as coisas um pouco mais a sério. Zeus não brincava quando estava em serviço. Mike fez uma nota mental para passar pela casa novamente, mais tarde naquela noite, mas primeiro precisava registrar o ponto e começar seu turno com um briefing pelo sargento de plantão. Mike ficou depois do briefing do sargento para falar com ele. Contou sobre a reação de Zeus à propriedade Freeling e que gostaria de investigar. O rosto do sargento se iluminou com um sorriso, o tipo de sorriso que se tem quando assuntos sobrenaturais são discutidos. Você não está dizendo que... Mike viu imediatamente para onde o sargento queria ir com isso e o interrompeu antes que pudesse completar a frase. Não é isso que estou dizendo, de jeito nenhum. Tudo o que estou dizendo é que Zeus reagiu à casa. Foi um alerta total. Confio o suficiente no cachorro para pensar que justifica uma verificação. O sargento franziu a testa e coçou o queixo. Você está ciente de que a propriedade foi vendida? Mike balançou a cabeça. Eu nem sabia que estava no mercado. Quando? Para quem? Pessoas de fora, disse o sargento. Eles se mudam amanhã, então se quiser fazer sua verificação, sugiro que faça isso hoje à noite. Mente, em algum lugar na cidade de Savannah, uma van peculiar parou. O motorista, um homem mais velho na casa dos 50 anos, pediu informações. Parecia inocente o suficiente, antes que alguém percebesse o que estava acontecendo. A van desapareceu na noite. Em algum ponto da cidade, a van parou e 3 indivíduos foram retirados, ainda com os olhos cobertos. Um por um, foram guiados para algum tipo de edifício, depois por uma escada íngreme e, finalmente, empurrados para o chão de concreto nu. As vendas foram removidas. O espaço em que estavam era um porão de algum tipo. Podiam sentir o cheiro do concreto úmido no chão. Estava completamente escuro, sem janelas, e embora pudessem ouvir uns aos outros, nenhum deles conseguia ver nada. Um deles estava chorando baixinho, o que resultou em um aviso ríspido do homem mais velho e um olhar maligno de um dos outros caras. Tem um balde no canto atrás de você, disse o homem mais velho. É o seu banheiro. Ninguém pode ouvir você,
então gritar será inútil e só me irritará. Algo que você não quer fazer. O que estamos fazendo aqui? Perguntou um deles. O que você quer conosco? Tudo a seu tempo, disse o homem mais velho. Por enquanto, fiquem quietos. E enfatizo, fiquem quietos, acima de tudo. Dessa forma, vocês voltam para casa vivos. Mike e Zeus tiveram uma noite movimentada. Primeiro, houve uma tentativa de assalto em um posto de gasolina nos limites da cidade. A dupla correu para o local quando um policial pediu reforço. Chegaram depois que os perpetradores já haviam sido presos. 2 chamadas de embriaguez seguiram-se, e essas foram facilmente resolvidas com um pouco de diplomacia de Mike e persuasão de Zeus. Por volta das 2 da manhã, Mike dirigiu-se à propriedade Freeling. Estacionou sob o poste de luz em frente à casa e verificou seu equipamento com lanterna em mãos. Abriu a porta para Zeus, que agora estava em alerta total, com as orelhas apontadas para frente e os olhos concentrados na casa. Toda a propriedade parece um pouco assustadora esta noite, pensou Mike. Era o suficiente para alimentar a imaginação mais estoica. A casa parecia morta e quieta. As grandes janelas da frente estavam escuras, encarando a rua como os olhos vazios de um crânio. Mike deu de ombros e afastou os sentimentos. O portão da frente estava aberto. Mike e Zeus seguiram o caminho coberto de mato até a porta da frente, porque era protocolo. Mike bateu, não esperava uma resposta, e estava se preparando para contornar a casa quando a porta da frente rangeu e abriu. Um homem na casa dos 50 anos os cumprimentou, segurando uma lâmpada de parafina que ergueu alto para ver o rosto de Mike. Ao lado de Mike, Zeus rosnou suavemente. Mike reconheceu imediatamente o rosnado ameaçador. Isso não era um aviso, mas mais um aviso. "Posso ajudar vocês?" perguntou o homem, amigável o suficiente. Mike ficou desequilibrado, não esperava encontrar ninguém na propriedade. Apenas uma verificação de cortesia, ele disse. "Está tudo bem aqui?" perguntou o homem. "Tudo bem", respondeu Mike. "Vocês tiveram alguma reclamação?" "Não, nada disso", disse Mike. Ao lado dele, Zeus ainda rosnava. "Pensei que este lugar estivesse vazio", disse o homem. "Eu o comprei. Supostamente só iríamos nos mudar amanhã, mas decidimos vir mais cedo esta noite. Por isso, a mudança ainda não foi organizada." Ele ergueu a lâmpada como explicação. "Entendo", disse Mike. "Bem, se precisar de nós, é só chamar. Bem-vindo à savana. Boa noite." Na manhã seguinte, Mike fez um desvio deliberado a caminho da sede da polícia. Ele queria passar pela casa Freeling mais uma vez. Novamente, como no dia anterior, Zeus ficou em alerta quando se aproximaram da propriedade. Mike diminuiu a velocidade e passou devagar. Havia 2 veículos na entrada, uma nova Mercedes e uma van antiga e surrada. A van era o tipo que os estudantes adoravam dirigir nos anos 70. Zeus estava agora positivamente agitado. Mike nunca tinha visto o cachorro assim. Ele confiava nos instintos do cachorro. Zeus havia salvado sua vida em 3 ocasiões ao longo dos anos, então ele prestava atenção quando Zeus respondia a algo. Mas o que poderia ser? Não havia nada fora do lugar na propriedade, apenas pessoas ocupando como em 1000 outros lugares no estado a qualquer dia. Zeus tinha ficado incomodado quando bateram na porta na noite anterior, mas Mike não viu nada fora do lugar naquela ocasião também. Ele pressionou o pé no acelerador e deixou a propriedade Freeling no retrovisor. Hoje seria um dia entediante para ele e Zeus. Era um dia de treinamento, tudo sobre resgate de reféns. Mike preferiria estar onde a ação estava, e ele sabia que Zeus sentia o mesmo. Os reféns estavam frenéticos. Eles não tinham visto um raio de luz por mais de 24 horas. Eles estimavam ser de dia, mas dentro do porão onde estavam, estava completamente escuro. Algum tempo depois, o homem mais velho desceu as escadas, segurando sua lanterna. Ele olhou para cada um deles, então disse: "Mais 2 dias. Se todos cooperarem, vocês voltam para casa. Se não, bem, só resta uma coisa a fazer." O sargento chamou Mike e Zeus para fora da sessão de treinamento e para seu escritório. 3 outros policiais já estavam esperando. "Recebemos um alerta vermelho da polícia de Bluon, na Carolina do Sul", disse ele. "Possível sequestro. Uma testemunha ocular, mas estava escuro e não conseguiu identificar a placa. Tudo que sabemos é que era uma van cinza." Mike ficou inquieto. O sargento continuou: "Eu sei que você quer dizer algo, Mike, mas espere um pouco. Tem mais. Achamos que você conhece o motivo. O pai de um dos reféns é um financista internacional, rico além dos seus sonhos mais loucos. Achamos que dinheiro pode estar por trás disso, ou um acordo mal feito." "Um acordo mal feito?" perguntou Mike.
Sim, o que você queria dizer, Mike? Mike explicou sobre a casa Freeling. O sargento levantou a mão para detê-lo, mas Mike insistiu. Só um segundo, sargento. Isso é sério. Zeus e eu paramos lá ontem à noite. Os novos proprietários se mudaram. Ele explicou sobre o homem de meia-idade abrindo a porta, sua breve conversa, passando pela propriedade a caminho da delegacia esta manhã e vendo a Mercedes e a van cinza. Isso chamou a atenção do sargento. Ele levantou uma sobrancelha e disse: "Uma van cinza, você diz?" Mike assentiu. Ele perguntou ao sargento sobre obter um mandado de busca, mas o homem apenas riu. "Com base em quê?" ele perguntou. "Passar a noite no escuro? Fala em convidá-lo para chá e biscoitos?" Mike perguntou se poderiam ao menos observar o lugar novamente. O sargento disse que não tinham evidências suficientes para justificar tal medida. Eles nem tinham uma suspeita. Mesmo que Mike passasse pela propriedade novamente e anotasse o número da placa da van, ainda não teriam nada para comparar. O homem mais velho desceu as escadas até o porão novamente. Desta vez ele desceu com raiva. Agarrou um deles pelo braço. "Seu pai é um tolo", disse. A saliva voou enquanto falava. "Não, seu pai é um maldito tolo." Foi e envolveu a polícia. "Estúpido, estúpido, estúpido." O homem mais velho então disse que não tinham escolha. "Se seu pai tivesse simplesmente feito o que lhe foi dito, vocês todos estariam indo para casa agora mesmo. Mas em vez disso, ele chamou a polícia e eles chamaram o FBI. Agora tudo o que podemos fazer é cortar as linhas." Suas palavras os assustaram além da conta. "O que significa cortar as linhas?" perguntou um deles. O homem mais velho zombou, como se estivesse saboreando o edicru que emanava de seus 3 cativos. "O que você acha?" Mike estava fazendo uma ligação difícil. Ele sabia que o que estava prestes a fazer poderia interromper sua carreira promissora. No mínimo, ele seria designado para o serviço de escritório até o início do próximo milênio. No pior cenário, poderia custar-lhe seu distintivo. Ele dirigiu pela Rua Jones e estava prestes a virar em direção à casa Freeling. Ele não conseguia se livrar da reação de Zeus à propriedade. Algo estava errado. Zeus não teria alertado da maneira que fez se não fosse algo importante. E então houve o rosnado. Quando o homem mais velho abriu a porta, Zeus rosnou, algo que ele costumava fazer suavemente, principalmente quando queria tornar sua presença conhecida. Mas o rosnado da noite passada foi ominoso, como se o cachorro estivesse advertindo o senhor ou desafiando-o a tentar algo. Estava escuro. Mike estacionou longe, fora da vista da casa. Ele não estava fardado. Em vez disso, vestia moletons pretos e tênis. Zeus estava em modo operacional total. Mike sabia que não precisaria se preocupar com seu parceiro. Zeus sabia como ser sorrateiro. Lanterna na mão, Mike dirigiu-se à casa Freeling, vindo das sombras. Do outro lado da rua, observou a propriedade por um tempo, um pouco perplexo. O homem que abriu a porta disse que ainda não haviam tido a chance de ligar a eletricidade, que fariam isso hoje. Porém, a casa ainda estava envolta em escuridão, sem luz em lugar algum. Com Zeus ao seu lado, Mike entrou pelo portão, mantendo-se nas sombras, contornando o lado da casa. Quando passou por um respiradouro baixo na parede, Zeus entrou em modo de alerta novamente. Foi nesse momento que Mike ouviu o som de um jovem choramingando. Ao mesmo tempo, um homem apareceu na porta dos fundos, avistou Mike, ergueu uma pistola e atirou às cegas. Ele errou por muito, mas foi perto o suficiente para preocupar Mike. Zeus passou voando por ele na escuridão. O homem não tinha visto o cão. O cachorro atingiu o homem com força, derrubando-o para trás. Enquanto isso, Mike relatou no rádio com Zeus ao seu lado. Ele entrou pela porta dos fundos. Outra figura apareceu em seu caminho quando ele alcançou a porta do porão. Sem quebrar o ritmo, Mike chutou as pernas do homem. "Fique no chão", Mike sibilou apontando para Zeus. "Se eu soltá-lo, você vai para casa em uma caixa de fósforos. Ele vai te despedaçar." Mike desceu as escadas para o porão, exatamente quando as primeiras sirenes se aproximavam da casa Freeling. "Ótimo", pensou Mike, "o reforço está chegando." No pé da escada, ele virou a lanterna ao redor e foi então que descobriu o impensável. 3 jovens aterrorizados por suas vidas. Graças a Zeus e ao oficial Mike, eles foram salvos naquela noite. 2 dos 3 sequestradores estavam na cadeia. O homem mais velho escapou de suas mãos. No entanto, uma caçada nacional estava em andamento. Os 3 garotos estavam ilesos. Antes de partirem, o sargento chamou Mike de lado. "Você pode pensar que isso foi uma vitória, mas não para você", disse o sargento a Mike.
Afie seus lápis esta noite. Você terá muitos dias de trabalho de escritório pela frente. Mike sorriu para ele. Tudo está bem quando termina bem, sargento. Se o serviço de escritório é o preço pela vida de 3 jovens, eu pago com prazer. Não é ótimo que um policial e um cão possam confiar tão implicitamente um no outro? Se você conhece algum cão policial que salvou uma vida humana, conte-nos sua história nos comentários. Adoraríamos ouvir. Por enquanto é só. Nos vemos no próximo.